disponível para vocês. Bom, gente, na última aula, que foi a aula de vídeo que eu passei para vocês, eu falei a respeito do concreto, fiz uma introdução a respeito do concreto, tá? Só para vocês entenderem, né, todo o conceito, né? Eu queria, se eu tivesse chegado mais cedo, eu queria mostrar até um vídeo que eu vi hoje no Instagram a respeito do concreto, né, da concretagem, que eu falei das propriedades do concreto fresco e o concreto endurecido, né? E eu estava vendo o vídeo justamente de um caminhão, que é um caminhão caçamba, não é um caminhão que a gente tem costume, né, de ver que é aquele caminhão que faz o processo de concretagem, né, que ele é tipo uma bitoneira, né, é bitoneira, né, enfim, o concreto endureceu dentro da caçamba, né, desse caminhão e não desceu de jeito nenhum. Ou seja, prejuízo tanto para a obra e prejuízo para quem é dono dos equipamentos, né? Então, é um prejuízo gigantesco, tá? Eu queria mostrar porque foi muito interessante que o cara tentou lançar o concreto e não saiu nada, o concreto ficou ali parado, né? Então, esse cuidado que a gente tem que ter, né, a respeito das características do concreto, entender as propriedades dos materiais, né? A gente sabe que essa questão do processo de cura, né, do concreto, ele está muito ligado com o tempo, né, de início de pega e de fim de pega do cimento. Então, tá ligado ali nessa característica do cimento, né? Por que que tá ligado com as características do cimento? Porque é o cimento que vai fazer as reações químicas, que vai fazer, né, esse processo de aglomerar aqueles constituintes que existem ali, né? Então, é ele que vai fazer todo esse processo de ligação, né? E ele que vai dar a liga, ele que vai dar, né, o aspecto final, né? É claro que a areia e a brita, né, tem um papel fundamental, né, principalmente pela questão volumétrica, né, pela questão do custo e também pela resistência, né, tanto ao desgaste como a resistência mecânica, né? Mas o cimento ele também tem essa característica, ele também vai agregar resistência, né? Ele vai unir todos esses componentes, né? E a água, ela vai também proporcionar essa reação química, que sem essa água a gente não tem o processo de endurecimento, né? De hidratação do cimento e todo o processo químico ali, tá? Bom, quando a gente fala de dosagem, tá, gente? A gente fala de um processo quantitativo a respeito daquele material. É como se fosse uma receita de bolo, tá? Então, a gente tem as quantidades, né, que a gente precisa para fazer o nosso material, o nosso concreto. Porém, a gente precisa analisar, né, o que a gente pretende, né, qual é a finalidade daquele concreto. Que, como eu disse para vocês naquela videoaula, a gente tem, né, a propriedade do concreto fresco, né, e tem a, 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 a propriedade do concreto endurecido, e as duas estão nitidamente relacionadas, né, porque se eu não tiver um concreto com características adequadas ali no momento fresco, no momento de adensamento, né, no momento de lançamento, né, eu não vou conseguir chegar num concreto com resistências, com uma resistência adequada, com características finais adequadas. Então, a gente precisa, né,
para a gente alcançar essas propriedades, alcançar essas características almejadas, a gente precisa dosar os materiais, quantificar esses materiais no processo de preparo, tá? E todo cuidado é pouco quando a gente fala de concreto, tá? Porque o concreto, infelizmente, né, a gente não tem um controle de qualidade 100%. Né? Não estou falando do processo em si, tá, gente? Eu estou falando que com os outros materiais, né, como o aço, né, o concreto ele não sai certificado ali da dosadora, tá? Ele não sai certificado, ok? Porque eu só vou saber realmente da resistência desse concreto depois que eu fizer o ensaio, né, de resistência à compressão, né? Então, que vai ser a próxima parte que a gente vai ver, né, que são os ensaios tecnológicos no concreto, e um deles é o ensaio de compressão e o slump test. E a gente só tira o corpo de prova, né, para esses ensaios lá no canteiro de obra, quando o concreto já está chegando lá, né? E esse concreto, independente do resultado que der, né, exceto o slump test, mas independente do resultado que der no ensaio de resistência, que é um ensaio importante, né, o concreto já está lançado. O concreto já está lançado lá na sua obra. E aí você vai ter que pensar em outras formas, né, para poder garantir a característica final, né? O concreto é um processo um pouco delicado. A gente precisa ter essas dosagens efetivas, a gente precisa ter essas relações de qualidade bem definidas, a gente precisa ter uma caracterização do material bem feita, bem realizada, para a gente não ter problemas no final, tá? Porque a gente só vai saber disso depois que o trem já está lá lançado, tá? Que é um problema depois, né? E aí a gente tem que pensar em reforço, a gente tem que pensar em outras coisas que podem ser feitas que vai modificar o seu projeto, tá? E isso é o que a gente não deseja, tá? Infelizmente, o concreto é o material que a gente mais usa na construção civil no Brasil, tá? Então, é algo que a gente precisa ter noção, né? Principalmente essa questão da dosagem, tá? É algo que é muito solicitado e é algo que precisa ter em todo o projeto, né? Quando a gente elabora o projeto, é interessante que se tenha lá descrito nas notas, né, a qualidade do concreto que se deseja para aquele projeto, tá? A gente precisa colocar o FCK, o traço é muito interessante de se ter descrito lá, e também as características do material que vai ser utilizado, tá? E isso, muitas das vezes, né, a gente não vê, né? Não vê. Bom, então vamos lá, né? Vamos falar um pouco, então, rapidamente, resumidamente, a respeito da dosagem, tá? A gente tem várias normas que vai nortear essa questão da dosagem, tá? Aí nós temos a 6118. A 6118, tá, gente, é uma norma que vocês devem levar para a vida, tá? Para a vida. Vocês estão nos primeiros semestre, né? Eu acredito que vocês estejam no quarto ou no quinto período, né? E vocês ainda não viram as matérias de estruturas, tá? Mais específicas, né? Estruturas de concreto, pontes, enfim. Vocês ainda não viram essas disciplinas, tá? E vocês vão ver muito essa norma, 6118, tá? E ela vai falar a respeito do dimensionamento do projeto de estruturas de concreto armado. Então, ela vai falar ali os procedimentos, as questões de resistência, a durabilidade, a relação entre a agressividade do ambiente e a característica do concreto, né? Então, é uma norma muito importante, tá? Que vocês devem guardar aí. Vocês encontram essa norma para baixar. Provavelmente deve ter na biblioteca do Cefet essa norma, tá? Só fiquem atentos com as revisões. Essa norma nós temos
a última revisão, que é de 2014, já está prevista uma nova revisão, tá? Então, já temos aí em vista uma nova revisão para 6118. Então, vocês fiquem sempre atentos a essas alterações, que são alterações que, dependendo do caso, são muito significativas, tá? Nós temos também a NBR 9062, que vai falar a respeito de concretos pré-fabricados, tá? A 8.953, que aí ela classifica os concretos quanto os fins estruturais, e aí é interessante vocês dar uma olhada para entender essas classificações, tá? Principalmente a 6118 fala a respeito, né? Mas é bom reforçar lá, para conhecer, tá? A 12.654 vai falar a respeito do controle tecnológico desse material, e essa daqui é uma bastante importante, tá? A gente vai falar sobre os controles tecnológicos. Essa daí vocês precisam ter ela em mente, principalmente, né? Quem vai fazer, quem vai executar, né? Na verdade, qualquer engenheiro ele tem que saber tudo isso, tem que saber um pouquinho de tudo, tá? Então, ele tem que ter uma noção desse controle tecnológico que ele tem que fazer quando o concreto chega na obra, tá? A 12.655 vai falar a respeito do preparo, do controle, do recebimento, né? A respeito da estocagem, da produção do concreto. Então, ela vai complementar aí a respeito da 12.654, especificamente para o concreto, tá? Então, essas duas aí são normas importantes, tá? E nós temos a 14.931, que vai falar dos procedimentos para execução de estruturas de concreto armado e formas, tá? E aí é interessante, né, ver, né, ler, entender essa norma, principalmente com relação ao formamento, né, como executar as formas de concreto, né, tem toda a especificação, o detalhamento, né, como que se elabora, né, como que se posiciona, né, as tábuas, quais tábuas que podem ser utilizadas, qual resistência que essa tábua deve ter, enfim, tá? É uma norma bem importante para esse quesito de execução e também para lançamento do concreto, tá? Então, vai falar desses procedimentos aí também, tá? E nós temos também a 7212, que vai falar a respeito dos procedimentos para a produção de concreto dosado em central, tá? E vai incluir toda a operação, né, dessas centrais aí. Essa norma é muito importante, né? Quem trabalha diretamente com a produção do concreto, né, em usinas, né, em centrais, né, ela é muito importante, mas a gente também, mesmo não trabalhando nessa área, a gente precisa saber porque, né, a gente vai ter uma noção de como que esse concreto é produzido e como que ele está chegando no nosso canteiro de obras, tá? Então, como eu disse para vocês, né, a gente tem a norma de projeto, que é uma norma bem importante. Vocês vão ver várias normas nesse quesito, né? Nós temos norma do concreto armado, nós temos norma do aço, enfim, né? E para nós aqui em específico, né? Esses detalhes vão ser muito importantes, tá? Então, quando a gente vai fazer a dosagem do concreto, a gente precisa saber do projeto. Então, a gente precisa entender o projeto, né? Então, as especificações do projeto, qual que são as estruturas em concreto armado, quais são as disposições das armaduras, né? Todo o detalhe ali do projeto, o que o projeto está solicitando ali daquele material, os materiais disponíveis, entender também a questão da região, tá? Saber quais são os materiais, qual tipo de areia que eu tenho aqui na minha região, digamos Curvelo, qual tipo de areia que eu tenho aqui em Curvelo? É uma areia quartzosa ou é um outro tipo de areia? Ou tem mais fácil aqui uma areia, sei lá, uma areia artificial, né? Que é aquelas do processo
de britagem, né? Dessa brita, né? Será que ela é mais fácil, ela é melhor, ela vai produzir melhores resultados? Como é que é? O que que eu tenho disponível? Qual material que eu tenho aqui? O que que eu tenho de cimento? Cimento aqui na região, né? Porque tem esse critério também, né? Quais são as fábricas de cimento que eu tenho aqui? Qual tipo de cimento que é fornecido? É o cimento pozolâmico, né? O CP2 Z, é o CP2E com escória, adição de escória. Como é que é? Qual que é o tipo de cimento que tem disponível nessa região? Que tem fácil, né, acessibilidade ali. Qual que é? Porque aí vai também te dar um norte a respeito, né, da qualidade final do seu concreto, né, e das especificações do projeto, né, para você alcançar aquilo ali que o projeto está solicitando, né? Pode ser que o ambiente seja mais agressivo, né? Então tem isso também. Ó, onde eu vou executar o projeto, por exemplo, é um projeto para um sistema de esgoto. Ali, vai conduzir um esgoto ali. Aí né, digamos que é um projeto de saneamento, né? Vai conduzir um esgoto ali. Qual tipo de concreto que eu tenho que utilizar? Que tipo de concreto que eu tenho que utilizar ali? Um concreto que seja resistente, né? A, 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 a esse líquido que é totalmente corrosivo, né? Então, eu tenho que pensar em um cimento que seja resistente a meios agressivos, né? Eu tenho que pensar em uma brita que não tenha uma reação, né, em contato com esse tipo de produto, né? E etc, etc. Então, eu tenho que pensar também nisso. Eu tenho que pensar onde meu projeto está sendo inserido, para que esse projeto está sendo inserido ali, qual que é a finalidade desse projeto, né? Entender todo esse contexto para eu poder relacionar com os materiais que eu tenho ali na região, no entorno, para poder produzir, né? Quantificar esses materiais, tá? Outro ponto que é muito importante, né, e que às vezes a gente nem se dá conta, é a questão da logística, é a questão dos equipamentos e mão de obra que a gente tem disponível na região. Isso é um fator muito importante, né? Às vezes a gente está assim, aí mostra um monte de equipamento aqui, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, uma bomba, uma calha que vai conduzir o concreto e tal. Mas será que em Curvelo tem essa bomba, tem essa calha para conduzir o concreto, para fazer o lançamento do concreto? Eu vi uma régua vibratória. Eu vou utilizar isso no meu projeto. Mas será que tem ali na região disponível essa régua? Será que eu tenho mão de obra que consegue manusear esses equipamentos, que saiba utilizar esses equipamentos ali na região de Curvelo? Eu tenho essa mão de obra ali? Porque eu tô pensando ali no meu material, eu vou fazer esse material aqui, meu concreto, vou lançar, ele vai ser adensado dessa forma. Mas será que isso vai ser aplicável? Será que eu vou ter mão de obra que vai ter capacidade de executar esse concreto dessa forma que foi prevista? Será que eu vou ter esse equipamento disponível aqui? Então, é uma questão, gente, muito criteriosa, uma questão de planejamento, é se planejar, né? É sentar com uma equipe, conversar, porque é claro que são pequenos aspectos, mas tem que ter, né, essa avaliação, essa visão global de tudo, né? A gente não pode ficar pensando em coisas muito banais, porque talvez, né, ali naquele momento não cabe esse procedimento, tá? Então a gente tem que pensar em um todo. Bom, então aí outras coisas que a gente precisa pensar, né, que eu já tinha comentado, é a questão das propriedades desse concreto, né? Eu tenho que pensar em qual estado que eu quero o meu concreto, no fresco e no endurecido, né? Pensando que no fresco, né, toda aquela questão do lançamento, do adensamento desse concreto, a trabalhabilidade desse material,
E no estado endurecido é a questão da resistência desse material, resistência final, tá? Então, e também a questão da durabilidade, né? Está muito ligado a isso também. Então, eu tenho que pensar nesses critérios para eu poder também elaborar, né, o quantitativo do meu material, tá? Então, a trabalhabilidade, a gente já falou sobre isso, né? Na última aula eu expliquei a respeito disso, né? A trabalhabilidade é algo muito subjetivo, né? A gente quantifica a trabalhabilidade, né? Mas através da consistência, tá? É uma forma, né, de quantificar essa trabalhabilidade, mas a trabalhabilidade é algo que vai além, né? A trabalhabilidade, ela está relacionada, né, com as questões, né, dos equipamentos que são utilizados, como que é a forma de amassamento, de lançamento, de transporte desse material, né? E não só a respeito do aspecto de coesão, de fluidez desse material, tá? Então, é uma questão, né, trabalhada aí no estado fresco do concreto, tá? A fluidez e a coesão é algo que a gente determina experimentalmente, que seria através do teste, né, do slump test, né, que é o ensaio de consistência desse material, né, que é através do tronco de cone. E eu vou explicar mais detalhadamente todo esse processo, como é que faz. Esse é um ensaio super simples, mas é um ensaio que a gente precisa fazer de antemão e é um primeiro dos critérios que a gente analisa para fazer a dosagem do concreto, tá? Por isso que a gente tem essa distinção, né, da dosagem experimental e a dosagem empírica, tá? Justamente por esses critérios. A dosagem experimental, eu vou explicar mais especificamente, mas a gente precisa analisar todos esses pontos que foram requeridos no projeto para ver se realmente aquela quantidade que eu utilizei está adequada. Então, eu vou, através, né, da trabalhabilidade, né, do requisito do projeto, né, eu vou determinar se o meu concreto ele está fluido, mais seco, né, menos fluido, como é que está, se isso é adequado para o meu projeto ou não, né? Então, isso é super importante, tá? Então, a gente acaba, para otimizar na dosagem, a gente acaba fixando uma relação água-cimento. E a gente vai ver que essa relação água-cimento é que vai ser primordial para o aspecto da trabalhabilidade, para o aspecto da consistência desse material, tá? Então, a gente vai ver como que a gente determina, fixa, né, essa relação água-cimento, que é uma relação extremamente importante e que acaba sendo falha no momento em que a gente faz o concreto, tá? Que é batata, tá, gente? E principalmente quando a gente não tem um controle de qualidade. A gente ainda, como eu disse para vocês, né, o concreto ele não tem um 100% de controle de qualidade, mas a gente, no centro, né, de dosagem, a gente consegue medir, né, detalhadamente, fazer essas dosagens experimentais, testar se aquela dosagem vai ser coerente ou não, fazer todo esse procedimento, né, antes de entregar para o cliente, né? Mas, e quando não é feito assim? E quando é o cara que está lá na betoneira batendo concreto? Que ele vai na mangueira e lança a água lá do jeito que ele acha que é coerente. Ou vai no baldezinho, né? Enche o baldezinho lá, o latão de água e joga lá dentro. Sendo que ele nem quantifica, né? E nem sabe se aquela lata tem aquela quantidade que ele acha que tem, né, de volume. E joga lá dentro da betoneira e vai fazendo concreto. Será que vai sair o concreto que eu realmente é o concreto necessário para aquele projeto? Vai alcançar a resistência que foi solicitada no projeto? É complicado, né? É complicado. E é mais complicado ainda da gente colocar isso na cabeça de um operário. Quem é que está na obra? Infelizmente, é muito difícil, né?
É claro que eles têm todo o conhecimento técnico, né? Eles estão ali anos praticando, mas eles não sabem o que a gente vê aqui na faculdade, né? Eles não sabem o que é trabalhabilidade. Ele não sabe. Ele vai ver essa imagem aqui, ó, esse concreto está mais fluido. Ele vai servir para isso, isso e isso. Aí esse concreto está mais seco. Tá vendo que ele ficou no formato aqui do molde? Ele está mais seco, né? Ele não está muito fluido. De cara aqui, né, se fosse melhorar a fluidez, né, ele ia falar, vamos adicionar água. Ok, vamos adicionar água, mas qual a quantidade de água? Você sabe dizer? O cara não sabe, né? O cara não sabe, ele não vai nem saber como é que chegou naquilo ali, né? É claro que ele sabe a técnica e tudo mais, mas a gente tem que tomar mais cuidados também. A gente pode aprender com eles, com certeza, mas a gente também precisa trocar, né? A gente também precisa saber da nossa posição, né? A gente está aqui estudando, aprendendo a respeito desses temas, que não é nada fácil, né? Então, a gente também precisa saber a nossa posição, saber também trocar informação, tá? Então, como eu disse, esse concreto, ele é mais seco, tá? Ele não tem muita coesão. Na verdade, ele tem muita coesão, né? E aqui ele está mais fluido, né? É um concreto, desculpa, um concreto mais, né, digamos assim, mais plástico, né? Mais deformável. Bom, e eu vou falar onde que esse concreto ele vai ser interessante. Esse concreto mais fluido e, né, esse concreto mais seco, ok? Bom, essa questão, né, da consistência do concreto, ela também vai depender da granometria dos sólidos, né? O tamanho das partículas e tudo mais, né? Quando a gente tem muitas partículas maiores ali, né? A gente tem um atrito maior entre as partículas, né? Um atrito maior, então a gente não vai ter muita fluidez, né? Entre esse material. Bom, então, como eu disse, né? A dimensão do agregado ele vai estar muito relacionada com a fluidez, com a trabalhabilidade, né? Não só pelo aspecto, né, da questão de interação entre as partículas, né? Uma tem mais atrito que a outra, mas também com relação, né, às exposições das armaduras, né? Vocês ainda não viram a respeito das disposições das armaduras de concreto, né, de concreto armado. Vocês vão ver mais à frente, mas a NBR 6118 ela já estabelece isso. E é algo que no projeto estrutural ela tem que estar estabelecida. É um fator determinante para a gente poder dispor as armaduras. Eu preciso fixar a dimensão daquele agregado, eu preciso, como projetista, definir qual que é o agregado, né? Qual que é o diâmetro máximo desse agregado, né? E é o agregado graúdo, tá? Que é a maior partícula, porque ele precisa adentrar aqui, ó. Ele precisa adentrar aqui onde estão essas armaduras. Então, olha, tá vendo como que tá próximo aqui, ó, as armaduras, as barras de aço? Então, a partícula que eu defini lá no meu concreto, ela tem que passar aí, né? Ela tem que adentrar aí. Se não adentrar, a gente vai ter a segregação, a gente vai separar esse material e a gente já viu, eu já comentei com vocês que a segregação ela vai reduzir a resistência desse material. E não é interessante. Não é interessante. Então, é um dos princípios que a gente precisa determinar. E onde que a gente vê isso? Vê lá no projeto. Vê lá no projeto. É o projetista que define qual que é a dimensão do agregado. É o projetista. Mas ele não pode definir isso sozinho, tá vendo? Ele não pode definir isso sozinho porque ele tem que saber as disposições dos materiais que existem na região. Então, ó, uma coisa vai ligando à outra, né? Então, é muito importante todas essas disciplinas, né? Elas agregam coisas, né? Para a gente poder fazer os nossos projetos de engenharia, tá? Bom, aqui ele vai falar a respeito das disposições, né, o tamanho das partículas com relação às espessuras, né,
Com relação às dimensões dos elementos, espessura da laje, 1/3 da espessura da laje, distância, 5/6 da distância entre 2 barras horizontais da armadura, enfim, isso aqui para definir o diâmetro máximo do agregado, tá? Para vocês terem uma estimativa, como estimar, né, essa dimensão, né, se não tiver nenhum parâmetro ali, tá? Então, eu tinha até passado esse exemplo, né, mas é simples, tá? Então, como que eu vou definir a dimensão máxima do agregado para uma lagem de 100 milímetros? Ou seja, uma lagem de 10 centímetros. Eu vou pegar essa espessura e vou dividir por 1/3, tá? Então, eu divido esses 100 milímetros por 1/3, dividido por 3, né? No caso, né? Tem que multiplicar. Então, eu faço essa relação aí, e esse valor vai ser o máximo, né? Do tamanho do diâmetro do meu agregado. Só que eu não posso assumir isso sem saber das disposições das armaduras, tá? Eu preciso, isso vai te dar uma base, uma noção, tá? Mas eu preciso também saber a respeito das disposições das barras, senão não me adianta nada, né? Talvez nessa relação aqui, né, vai me dar um valor X, deixa eu ver até quanto que é, 100 dividido por 3, vai dar 33, né? Então, a brita ela tem que ter um diâmetro máximo de 33 milímetros, né? Então, aí vou usar mais ou menos uma brita 2. Mas será que as disposições das barras que o projetista colocou para essa laje específica vai atender o espaçamento entre as barras? Vai atender? Essa brita vai passar no espaçamento que existir? Então, apesar de fazer essa estimativa, eu preciso verificar no projeto, tá? Bom, a questão da resistência, né, é um fator que é bem crítico. Esses dois, né, trabalhabilidade e resistência, são dois fatores bem críticos para a gente quando a gente fala de pensa em dosagem do concreto, tá? E a resistência, a gente está falando da propriedade desse concreto quando ele já está endurecido, ok? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar, né, para a gente ter um concreto de resistência adequada, é a questão da uniformidade desse material, controle da uniformidade do concreto, tá? A gente mede a resistência do concreto, né, através da compressão, tá? E esse concreto, essa resistência que a gente chama de resistência característica do concreto à compressão, FCK, e você pode, gente, anotar isso onde vocês quiserem, assim, anotem para a vida, tá? Isso, FCK, gente, vocês têm que saber. Tem que saber. De cor e salteado. Vocês têm que saber o que é FCK. FCK é a resistência característica do concreto à compressão. E essa resistência é obtida através do ensaio de compressão, tá? Do concreto com a idade de 28 dias. Então, quando a gente vai fazer o controle tecnológico do concreto, a gente tira os corpos de prova da betoneira, tá? A gente tira vários corpos de prova cilíndricos e a gente vai fazer a cura, o processo de cura desse concreto, tá? E a gente vai de acordo com as idades, como a gente viu, já tinha visto lá no cimento, tá? Só que aqui, né, para o concreto, a gente faz para a idade de 3, 7 e 28 dias, ok? 3, 7, 28 dias. Então, a gente determina o FCK do concreto nos 28 dias, tá? Aí a gente faz uma questão estatística, né? Faz uma filtragem estatística, né? Faz aquela curva de distribuição normal, tá? E aí a gente determina essa resistência. Lembrando que são vários corpos de prova, tá, gente? São vários. Por isso que o tratamento estatístico, tá? E aí, através desse tratamento estatístico, a gente determina o FCK. Vocês vão ver também que a gente consegue determinar o FCK do concreto de forma teórica, tá? De forma empírica.
né? Mas o mais interessante é a gente saber dessa resistência, né, experimental, né? A gente tirou aquele corpo de prova ali da bitoneira, né? E a gente sabe que naquela distribuição, naquele tratamento estatístico, né, conforme o controle de qualidade, vou falar isso mais à frente, a gente sabe a resistência do concreto naqueles pontos, né? Que a gente fez a frição, a gente testou isso, né? Bom, lá na 6118, né, a gente tem essa tabelinha aqui que vai classificar o concreto, né? Classificar não, tem as classes do concreto de acordo com o seu FCK. Então, normalmente, tá? Em alguns projetos vem escrito FCK lá embaixo com o valor do FCK. Mas normalmente a gente não coloca FCK. A gente chega, coloca lá no projeto concreto C25. Concreto C25. O que é concreto C25? O C significa concreto, tá? Na engenharia, tudo lógico, tá, gente? Tudo lógico. Vocês vão ver que todas as letrinhas são tudo lógico. Simples de entender. Então, o C é concreto, o 25 é o valor do FCK em MPa. Então, eu quero um concreto C25. Significa que ele quer um concreto com FCK igual a 25 MPa. É a resistência característica do concreto à compressão. E esse valor é o valor que a gente utiliza para fazer o dimensionamento dessas peças, fazer as verificações, né? Então, esse valor é muito importante, vocês vão ver isso demais aqui para frente, né? A respeito do FCK. Vai falar sempre a respeito desse valor, né? Se está falando de estruturas de concreto. Então, a gente tem o grupo 1, que vai ter classe de C20 até C50, tá? Perceba que são números múltiplos de 5, tá? Esse é um primeiro grupo que ele tem uma determinada particularidade, tá? Na hora de fazer alguns cálculos, mas isso já é de dimensionamento. E nós temos o grupo 2, né? Que vai ser de C55 até C90, tá? E esse, ele é mais específico ainda, né? Porque a resistência é maior, então o tratamento dele, ele tem uma certa particularidade também, né? Então, foi separado. Antigamente, era tudo junto, né? E aí foi percebendo essas particularidades, essa necessidade de concretos mais resistentes. Então, resolveu segmentar os grupos. A durabilidade é um critério, tá, gente? Fundamental. Fundamental. A gente fala muito da resistência, né? Quando a gente trata dos elementos, dos materiais, esquece um pouco da durabilidade. A gente está mudando essa visão, né? Apesar que essa visão já existia há muito tempo atrás, mas só agora que a gente está dando conta, né? Porque a gente está vendo os estragos agora. Né? Então, muita gente não priorizava essas questões de durabilidade do material. Elaborava o concreto, lançava o concreto, mas não tinha nenhuma perspectiva, né? Não tinha essa visão, né? Igual eu comecei essa aula falando da questão do projeto, né? E se eu estiver fazendo um projeto de um sistema de saneamento básico, né? Eu sei que é um meio agressivo, né? É um meio que vai corroer ali o material, tá? Danoso ali para o material. Eu estou pensando nisso porque eu estou pensando na durabilidade dele, no desgaste do material. Né? E antigamente a gente não tinha muito essas questões, né? Na casa de vocês, por exemplo, eu tenho certeza que tem algum tipo de patologia, não necessariamente do concreto, mas algum dano em algum material que compõe a casa de vocês. Então, assim, é algo que não estava muito. Não era algo muito difundido, não era algo que as pessoas tinham
uma questão, né, um rigor tão grande, que agora foi percebendo que isso é uma necessidade, né, para a gente prolongar a vida, né, da estrutura do material e a gente ter essa obra para o resto da vida, né, e não ter também prejuízos, né. Então, aqui está a definição, né, da durabilidade, propriedade do concreto de manter suas características ao longo do tempo, permitindo à estrutura atender às condições previstas para a sua utilização e desempenho sem necessidade de reparos frequentes, né? Então, essa questão é uma questão de custo também, né? Eu pensar em materiais de qualidade, materiais de boa procedência, é outro problema que a gente vai enfrentar, que a gente vem enfrentando, né? Aquelas Minha Casa Minha Vida, né? Que o pessoal ali não pensa muito nessa questão, né? De durabilidade, né? Pensou muito na questão do custo, mas não pensou no custo-benefício. Então tá tendo muito problema, mas muito problema mesmo com essas casas, desses programas, né? Minha Casa Minha Vida, onde se privava as empresas, né, as construtoras, né, que iam concorrer, né, para pegar essa obra, né, eu esqueci a palavra, colocava o preço, né, do valor, do custo da obra lá embaixo, já pensando, querendo pegar, né, a obra, pensando já em utilizar materiais, mão de obra, equipamentos mais baratos com o menor custo possível. E aí acabava ganhando, né? Justamente por causa das modalidades de licitações, né? Infelizmente. E a gente está vendo os problemas que estão gerando aí, né? E a gente tem que pensar nessa durabilidade, principalmente no concreto, que é o material que vai compor as nossas estruturas, né? Fundamentais aí para a questão das cargas, né? Que estão atuando no edifício, né? Então, a gente tem que pensar nessa questão de utilização e desempenho. Tem que pensar sempre nisso, tá? E aí, com esse critério, voltando lá na 6118, a gente tem a relação de agressividade ambiental. Então, a gente tem as classes ambientais, tá? Ela vai classificar de 1 a 4, né? Agressividade de fraca a muito forte. E nós temos essa classificação conforme o risco de deteriorização da estrutura e também a questão do ambiente em que esse projeto está sendo inserido. Então, a gente tem a fraca como rural até respingo de maré, tá? O concreto, tá, gente? A gente não vai entrar a gente não vai conseguir entrar muito em detalhe a respeito das questões de durabilidade do concreto, né, as questões de patologias e tudo mais, mas o sal, né, o sal, a carbonatação, né, é um grande problema do concreto, tá? Eu até brinco, né, que o pessoal fala assim, a corrosão existe só no aço. Certo, corrosão existe no aço, mas há também a corrosão no concreto. Não é uma palavra muito típica de se utilizar para o concreto, né? Por isso que a gente ouve mais para o aço, né? Mas a gente tem o desgaste do concreto devido à ação do tempo. A gente tem um processo de carbonatação, tá? Que afeta o concreto. Essa questão, né, salina, né? Uma questão muito grave, né, do concreto, vai afetar as armaduras que estão ali inseridas, né? E vai afetar a característica do concreto, sim. Ele vai começar a esfarinhar também. Então, são critérios muito importantes, né? E a norma ela fez questão de ressaltar isso. Por quê? Porque com essa classe de concreto eu preciso ter um concreto mais resistente, né? Ter essas características para combater esse tipo de problema, tá? Fazer um concreto menos poroso, né? Um concreto mais impermeável, a gente não consegue um concreto 100%
impermeável, né? Para não entrar nos seus vazios essa questão degradante aí, né? A carbonatação, né? O carbono, enfim. Mas a gente tenta reduzir o máximo possível esses poros, né? Então, isso é questão, né, de se trabalhar esse material, tá? De se ter as dosagens do material e qual tipo de material que vai ser usado, tá? Bom, e aí nós temos também, né, como característica, né, a, a agressividade, ela vai definir um dos aspectos mais importantes, que eu não vou entrar aqui em detalhe, que é a respeito da espessura, né, de cobrimento, que a gente chama, das armaduras, né, que é uma camada que vai proteger, né, a armadura contra os agentes ambientais, né, contra o ambiente externo. Então, a gente fixa, né, essa espessura, tá? Nunca pode ser menor do que essa que foi estabelecida pela norma, de acordo com a classe de agressividade, tá? E a gente especifica, tem como a gente colocar espaçadores na forma, né, quando a gente coloca as armaduras, para definir essa distância, tá? E também essa classe de agressividade, ela vai nos dar a relação de água-cimento para a massa e também a classe do concreto. Olha só, então daqui, né, a gente já teria um parâmetro, né, de relação água-cimento para fazer a nossa dosagem. Então, assim, se eu quero um concreto, ó, se eu estou fazendo um projeto em um ambiente, digamos, urbano, né, que é uma classe 2, né, que é uma classe de agressividade moderada, eu tenho que utilizar um concreto C25 a superior, né? Então, digamos que a gente está usando o C25. Eu já tenho ali que utilizar uma relação água-cimento que seja menor ou igual a 0,6. Então, eu já tenho ali um valor de água-cimento, né? Que vai influenciar na trabalhabilidade desse material, né? Então, eu já estou vendo alguns pontos aí que vai afetar na questão da minha dosagem, do aspecto da dosagem desse material. Então, tem que ficar muito atento com essas questões, tá? Por isso que eu falo, né? A gente está aqui aprendendo e tudo mais e chega no campo, né? Infelizmente, a mão de obra, ela não tem esse conhecimento aprofundado que a gente tem, né? Pode ser, é teórico, porém, né? A gente é provado, gente. Isso é provado. Isso aí foi testado. Se está na norma, é provado, tá? Então, o peão, ele não tem essa noção. Ele não tem essa expertise. Então, a gente tem que valorizar esse conhecimento que a gente adquire aqui. É claro que não desprezando o conhecimento dele lá na obra, porque o conhecimento dele também é fundamental e necessário, né, para a gente enriquecer os nossos conhecimentos, as nossas técnicas. Mas a gente também precisa nos dar valor, tá? Então, esses são os valores que a gente precisa ter aí em mente na hora de elaborar a nossa dosagem. Bom, e aí mostrando, né, só para vocês entenderem essa questão, né, da durabilidade do concreto, coloquei umas imagens aqui, né, justamente para vocês verem, né, o quão isso é importante e é impactante nas nossas estruturas, né. Isso aqui é uma laje, né, então perceba que toda a armadura da laje, ela está totalmente exposta. E quando a carbonatação, ela vai ocorrendo, né, a oxidação vai ocorrendo nas armaduras, ela vai deteriorando também o concreto. E aí vai perdendo toda a seção da estrutura. E se vocês estão fazendo resistência, tá? Vocês já devem ter visto que, né, tensão. O que é tensão? É força sobre área, né? A seção da peça é fundamental, não é não? E se está perdendo seção ali, o que está mais perdendo? Capacidade de carga, resistência.
Então, é um cuidado que a gente precisa ter. Olha aqui a questão, né, também a respeito da trabalhabilidade do material, a questão do diâmetro do agregado. Isso aqui, ó, não foi bem concretado. Olha o que aconteceu. Nós temos as barras de aço aqui, ó, nítidas, dá para ver as barras de aço aqui. Só que essas barras de aço, elas estão muito próximas. E a pessoa que fez executou, né, o concreto, fez o lançamento do concreto e tudo mais, né, o material, não se atentou a essa questão do projeto. E acabou fazendo isso aqui. Olha que horrível. Olha que horrível. E ele só vai ver isso aqui acontece muito em pilar, porque como o pilar é um elemento vertical e ele está todo fechadinho ali, né, na forma, né, para receber o concreto, né, a gente não está vendo. A laje a gente até consegue mais ou menos visualizar ali se está adentrando bonitinho. Mas no pilar a gente não consegue ver. É uma estrutura comprida que você vai lançar por cima e você não está vendo como que está sendo a forma de preenchimento ali. Até a gente faz uma janelinha na parte inferior, né, para não fazer um lançamento, né, de um ponto muito alto, né, fazer um lançamento um ponto mais baixo, né, para não ter o problema da segregação do material, né, a gente faz uma janelinha na parte inferior do pilar, né, a gente faz uma janelinha assim. Tá, mas mesmo assim a gente não consegue ver se está bem, bem adensado ali, né? Então, acaba que esses problemas aqui a gente só vê depois. Mas aí é uma questão de conhecimento. Eu saber que tem esse tipo de problema. Eu já saber qual que é o espaçamento entre as barras, né? E saber qual que é a necessidade daquele pilar ali, qual que é a necessidade daquele material ali, tá? Isso é muito importante. E aqui também, né, nós temos na viga, né? Essa viga aqui foi... Nossa, não tem nem palavras com essa viga, tá? Material totalmente seco, tá? Não tinha muita fluidez esse material. Perceba que as partículas maiores, né, estão totalmente nítidas aqui. A gente não tem um material uniforme, né? Então, assim, totalmente mal feito, né? A gente vê que as armaduras já estavam em uma camada que não estava protegida, né? Justamente porque o material ele não conseguiu adentrar em toda a forma, espalhar e adensar totalmente a forma, né? E aí a armadura já está no processo de corrosão e já está desgastando o material, né? E um ponto crítico, que é um ponto onde a viga recebe uma outra viga, que é uma carga ali bem concentrada. Pior de tudo, né? Pior de tudo. E aqui também, a gente vê aqui também o processo de segregação, né? Um processo de maior adensamento, né? Aqui foi lançado o material, mas não teve cuidado de fazer o procedimento de adensamento, e a gente percebe esses poros aqui, ó, no material. Problema futuro, problema, vai dar muito problema essa viga aí depois, né, subsequente, tá? Deformabilidade, né, a gente tem muito problema com as questões de retração do material, tá? Eu até falei, né, para vocês da retração inicial, né, tinha até comentado, né, durante o processo de cura, né, então o processo de cura é um processo muito importante para evitar, né, a retração, né, para que essa água aqui não evapore rapidamente e o concreto comece a trincar, tá? E a retração hidráulica, né, da mesma forma, claro que essa retração do processo de cura, né, uma retração, são trincas, né, formada ali justamente porque a água está saindo rapidamente, né, mas todas elas são um problema de variação volumétrica do material, né? Então, isso a gente só vai perceber quando o concreto está no estado endurecido, tá? E aí a gente vê essas trincas, a gente também vê as trincas, dependendo da questão de carga, da questão que,
usou um material com resistência mais baixa do que era a solicitada, e aí começa a trincar, começa a aparecer as fissuras, né? E começa a aparecer problemas, tá? E o módulo de elasticidade, né? A gente sempre tem que definir esse módulo de elasticidade para qualquer material, tá? O concreto não é diferente. Então, ele não aumenta na mesma proporção da resistência, tá? E detalhe, né, que a gente não tem um material igual o aço, né, que a gente tem lá a curva, né, tensão e deformação bem bonitinha, bem definida. Aqui no concreto a coisa não é assim, tá? Esse módulo de elasticidade, ele tem uma configuração diferente, né? Justamente porque o concreto é um tipo de material frágil, né? Como a gente já tinha visto no início dessa disciplina, né? É um concreto que vai chegando uma determinada carga, ele pá, quebra, né? Justamente por isso que a gente coloca a armadura, mas isso é conversa para depois, né? E esse módulo de elasticidade é um ponto muito interessante e muito estudado no concreto, né? Como a gente faz simplificações a respeito da curva, tensão e deformação, né? Justamente para a gente definir a elasticidade de forma mais simples, né? Para a gente não ficar fazendo muita conta, é, tem muitos aspectos que a gente ainda estuda a respeito desse módulo de elasticidade. Eu fiz até um estudo a respeito desse módulo quando a gente aquece o concreto. Então, o que aconteceria com o concreto quando ele é submetido a alta temperatura? O que vai acontecer com o módulo de elasticidade? O que isso vai afetar no módulo de elasticidade? Isso, consequentemente, vai afetar nas questões de deformabilidade, né, nas questões né, de aspecto desse material. Né? Então, você tem vários estudos nessa linha, várias questões nesse ponto em específico, tá? Bom, e tem a questão do material, né? Eu falei a respeito desses critérios todos, né? E a gente comentou a respeito dos materiais, né? E novamente aqui eu reforço, né? O cimento ele tem que ele tem que ser de boa procedência, ele tem que estar de acordo com o que foi que é necessitado no projeto. Ele tem que ter garantia de fornecimento, ele não pode ter rasgo, como a gente falou a respeito da estocagem, né? A gente tem que garantir toda a qualidade daquele cimento, né? A gente não pode usar cimento empedrado, que aí ele já perdeu a sua característica inicial, né? Enfim, e também pensar no custo final, tá? Que esse material é o material mais caro da minha composição, tá? Os agregados, eles são a preço, são com mais volume e a preço mais reduzido. E a gente tem que pensar na toda a distribuição granométrica desse material, né, dos agregados, como a gente já havia comentado a respeito deles, né? Então, a gente tem que usar agregados bem graduados, né, para compor esse material, né? Então, a gente utiliza os agregados miúdos, né, e os agregados graúdos a uma determinada faixa de granometria, tá? Bom, aí agora falando a respeito, né, da distinção entre a dosagem do concreto empírica e a dosagem experimental. Então, quando a gente fala de dosagem empírica, que não é algo muito utilizado, tá? Atualmente a gente não utiliza muito, a gente realiza essa dosagem, tá? Sem dados experimentais das amostras dos materiais. Sem dado nenhum. Tá? A gente faz através de uma massa de dados. Apesar de eu ter falado que não utilizamos muito, tá? Mas acaba que no final, no frigir dos ovos, a gente acaba utilizando um pouquinho de dosagem empírica, tá? Porque como a gente acaba criando, né, como está dito aqui, ó, deve haver uma grande massa de dados acerca dos materiais de uma determinada região para que se possa obter os valores de referência. Então, acaba que a gente utiliza tanto, por exemplo, uma areia, né? Nessa região aqui de Coveiro tem essa determinada areia. A gente sabe todas as características dessa areia, a gente já tem
uma porção de dados a respeito dessa areia, né? A gente já fez uma porção de traços utilizando essa areia, né, em específico, né, com tais características, né, gerou tais características, né, que a gente acaba utilizando, né, esses dados para compor e elaborar a nossa dosagem do concreto, tá? Foi muito utilizado para obtenção de dados distintos, destinados, né, desculpa, a obras de menor porte, né? A gente acaba utilizando isso, principalmente porque a gente não tem recursos, né? Então, como é uma obra pequena, a gente faz isso através de um embasamento que a gente já viu anteriormente, né? Acúmulo de experiência, né? Então, a gente acaba utilizando para essas obras menores. Então, grande variabilidade de características de cimentos e agregados, há laboratórios em concretos por todo o país, o que acaba inviabilizando esse tipo de prática, né? De elaborar uma dosagem empírica, né? Então, a gente tem visto muito a gente utilizar a concretagem de centrais, né? Evitando esse tipo de problema. Então, hoje em dia, as dosagens são todas experimentais, né? Então, a dosagem experimental, ela vai ser feita com dados de mistura experimental, tá? E é o que a gente vai ver na nossa disciplina, tá? Eu vou apresentar aqui uma dosagem que foi elaborada, né, que foi definida, e aí a gente vai ver, né, essa dosagem, experimentar ela, né, e aí ver se ela está coerente ou não, tá? Os materiais constituintes e o produto são previamente ensaiados, tá? E isso envolve tudo, tá? A gente faz ensaio da areia, faz ensaio do cimento, faz ensaio da brita e faz aquela porrada de ensaio que a gente viu antes, tá? Para fazer também a composição do concreto e fazer o ensaio do concreto também, tá? E aí a gente tem todas as características, o controle desse concreto, né? E aí a gente verifica se está de acordo com aquilo que foi estabelecido, né? Como princípio, como premissas iniciais para aquela dosagem, tá? Então, fundamentos da dosagem: variação das propriedades fundamentais do concreto endurecido com relação à água-cimento. A gente vai ver como que a gente vai fixar, principalmente, esse valor água-cimento, né, conforme, principalmente, né, a resistência, tá? Quantidade de água total em função da trabalhabilidade. A gente trabalha muito com esse aspecto, né, principalmente porque a gente está trabalhando com a relação água-cimento. E a granometria do concreto, então, a gente vai ver que é necessário a gente conhecer a granometria dos agregados que compõem o concreto para a gente fazer essa definição da nossa dosagem, tá? Bom, quando a gente fala de dosagem, né, que eu falei aqui, a gente está visando quantificar esse material, tá? E aí, só para a gente encerrar, né, como eu disse, né, a gente está aqui fazendo como se fosse uma receitinha de bolo, né, quantificando os materiais que vão ser necessários para a nossa massa, né, que é o nosso concreto. Então, na verdade, a gente proporciona, né, essa quantidade. E a gente traz essa proporção através do traço, tá? Então, o traço, ele vai ser a proporção de cada material que compõe o concreto em relação à quantidade de cimento, que vai ser a quantidade, que vai ser, né, o material de referência. Então, a gente pega a massa do cimento, que é esse número 1 aqui, né, divide pela massa dele mesmo. Então, é 1. Né? Sempre a gente começa com um traço assim, 1. 2 pontos, vem a quantidade, né, de areia, que é a relação entre a massa de areia sobre a massa de cimento, né, que eu chamei de parâmetro A. E, em seguida, vem a relação de brita, da mesma forma, massa de brita dividido pela massa de cimento. E, por último, vem a relação água-cimento, que é esse valor de X, tá? Então, esses valores aqui, essa proporção,
ela é adimensional, tá? Ela é, né, uma proporção que a gente faz aqui, tá? Que aí vai ser um valor, né? Vai ser um traço, né? Que dependendo da situação, né? Por exemplo, fiz esse traço aqui, né? Padrão para um determinado tipo de elemento, né? Que se for variar o volume, né? Onde ele vai ser empregado, eu consigo quantificar a quantidade de material para aquele traço, tá? Então, a gente vai ver muito, né, disso daqui para frente, tá? Então, a dosagem do concreto nada mais é do que a gente elaborar esse traço, definir esse traço. E esse traço, ele vai trazer características de trabalhabilidade e de resistência, tá? É 2 fatores importantes, tá? Então é isso, gente. Queria só fazer esse papo rápido aqui. Na verdade, não foi nada rápido, mas conversar um pouquinho a respeito com vocês a respeito da dosagem, ok? Alguma dúvida, gente? Não? Tranquilo por enquanto. Beleza. Então, a gente se vê até a próxima aula, então. Gente, boa noite aí para vocês. Até mais e desculpa o atraso aí novamente. Boa noite, até a próxima. Boa noite, Até pessoal. a próxima. Até mais. Boa noite.